A luz da manhã infiltrava-se pelas vidraças cobertas de geada, lançando feixes pálidos e inclinados pelo chão da cozinha. O apito da chaleira cortava o silêncio, um clarim solitário na quietude antes do amanhecer. John Carter estava ao lado do balcão, as mãos envolvendo uma caneca de cerâmica lascada, observando o vapor subir como dançarinos fantasmagóricos no ar frio. Lá fora, um silêncio educado reinava sobre sua casa suburbana em Cedar Grove, a neve abafando cada passo, cada zumbido distante do tráfego. Ele traçou a borda da caneca com o polegar, ouvindo seu leve zumbido. A casa parecia vazia demais, desde que Emily anunciara que passaria a noite na casa de Sarah. Um desconforto frio se instalou em seu peito. Ele fechou os olhos, lembrando suas palavras exatas. Preciso de um tempo com uma amiga, John. Não me espere acordado. O tom dela fora tão casualmente definitivo que o atingiu como uma porta se fechando. Ele exalou e colocou a caneca no balcão, o chá cor de aveia balançando contra a porcelana. Do outro lado da sala, o espelho do corredor capturou seu reflexo. Por anos, ele admirara aquele espelho, sua moldura ornamentada uma sutil ostentação de estabilidade e conforto. Agora, ele refletia um homem que ele mal reconhecia. Olheiras escuras, mandíbula cerrada, ombros curvados em antecipação cansada. John se aproximou lentamente, cada passo ecoando no piso de madeira. Ele estudou seus próprios traços, procurando a calma familiar, mas viu tensão nos cantos da boca, suspeita girando em seus olhos azul claros. Você está bem? A voz de Emily flutuou pelo corredor, suave e distante, como se carregada por uma brisa, não do quarto de hóspedes. Ele virou, meio que esperando vê-la ali, mas a porta permaneceu vazia. Bem, ele mentiu, a voz rouca com um tom que não pretendia. Ele olhou novamente para o espelho. Algo chamou sua atenção. Uma mancha vermelho-âmbar na borda dourada da moldura. Ele estendeu a mão, os dedos trêmulos, e descobriu uma leve faixa de batom. Ele pausou, a respiração falhando. Emily nunca usava vermelho. Sua cor favorita era coral, suave e inocente, como o sorriso que ela lhe dava nos primeiros meses de casamento. Ele pressionou o dedo contra a mancha. A marca permaneceu no ar frio, vívida e acusadora. O pulso de John trovejou em sua garganta. Do outro lado do corredor, uma galeria de fotos se estendia do chão ao teto. Impressões perfeitamente organizadas de sua vida juntos. Dia do casamento, lua de mel, viagem de carro, Emily alimentando os gêmeos recém-nascidos. Ele olhou para aquelas imagens agora e viu um roteiro estranho rabiscado em sua mente. Dúvida. Cuidadoso para não perturbar a frágil calma da casa, ele caminhou pelo corredor, os passos abafados contra o tapete. Ele parou do lado de fora do quarto de hóspedes. A porta estava entreaberta, revelando uma cama vazia, os travesseiros cuidadosamente afofados. Ele entrou e examinou a cena. O celular de Emily carregando na mesinha de cabeceira, cartas fechadas das contas da última semana, um romance pela metade, a lombada marcada no capítulo 7. Ele pegou o livro e folheou até a página marcada, mas o texto dançava diante de seus olhos. Seu olhar caiu sobre a janela aberta, as cortinas balançando como sentinelas silenciosas na brisa fria. Uma única pegada de bota marcava o parapeito, pequena demais para ele, grande demais para os gêmeos, um presságio. A mente de John disparou. A casa de Sarah, claro. Ele ligou para Sarah 2 vezes na noite passada. Ambas as vezes, a ligação caiu direto na caixa postal. Um nó apertado se formou em seu estômago. Ele deu um passo atrás até seu calcanhar bater na moldura da porta. Emily, ele sussurrou, a voz pouco mais que o suspiro do vento. Memórias piscaram. O riso dela quando ele levava café na cama, o cheiro de lavanda e promessa em seu cabelo. Ele fechou os olhos, lembrando o calor de seu toque, então o pensamento indesejado. E se a casa de Sarah for apenas uma história? Passos atrás dele o fizeram girar, mas o corredor permaneceu vazio. O único movimento, o leve brilho da neve através do vidro fosco. Ele precisava de provas, precisava de respostas.
John se moveu com calma deliberada, pegando seu celular na mesinha de cabeceira. Seu polegar tocou a lista de contatos. Sarah, a amiga mais antiga de Emily. Ele hesitou apenas um batimento antes de ligar. A linha tocou, cada tom ecoando em seu peito como golpes de um martelo. Olá! A voz de Sarah, frágil com sono, flutuou pelo alto-falante. Sarah, é John. Emily disse que ficaria com você ontem à noite, mas ela nunca chegou. Ele esperou, a respiração contida. Eu? Eu não a vejo desde o jantar, Sarah gaguejou. Ela mandou uma mensagem por volta das 22 RS. Disse que não se sentia bem e iria para casa. Saí do meu lugar às 23 RS. O coração de John despencou. Ela disse que ficaria, tem certeza? Absolutamente. Desculpe-me, John, não sei onde ela está. Ele encerrou a ligação e afundou na cama, a cabeça nas mãos. Sob ele, o colchão rangeu, como se compartilhasse seu desespero. A mancha de batom na moldura do espelho brilhava em sua mente como um farol de traição. Fortalecendo-se, John se levantou e voltou para a cozinha. Ele pegou as chaves, a carteira e o chapéu. Antes de sair, lançou um último olhar para o espelho. Seu reflexo o encarou de volta, os olhos agora inabaláveis, a determinação endurecendo. Lá fora, o ar matinal picava seus pulmões, mas clareava sua mente. Ele entrou em seu caminhão e girou a chave. O motor rugiu, os faróis cortando a neve que caía enquanto ele saía para a rua vazia. Ele sentiu o primeiro verdadeiro ímpeto de propósito em horas. Ele ia encontrar Emily, e nada, nenhuma mancha de batom, nenhuma mentira sussurrada, ficaria em seu caminho. A lua pairava baixa sobre Cedar Grove, sua luz pálida filtrando-se pelos galhos esqueléticos e branqueando a neve com um brilho de outro mundo. John Carter pisou na varanda da frente, a respiração formando nuvens atrás dele como um espírito inquieto. Dentro da casa, tudo estava silenciado. Até a promessa de calor da chaleira jazia fria e quieta na cozinha. A única companhia que ele tinha era o som dos seus sapatos contra os degraus congelados e o batimento constante de seu próprio pulso. Ele puxou o casaco mais apertado contra o ar invernal e examinou a rua deserta. As varandas dos vizinhos estavam escuras, suas cortinas fechadas contra o frio. Nessa solidão, John se sentiu tanto exposto quanto encorajado, como se a própria noite conspirasse para encobrir sua investigação inquieta. Ele entrou no caminhão e deixou o motor ronronar, o único som até que ele partisse, os pneus esculpindo trilhos crescentes na neve fresca. Seus faróis varreram casas silenciosas, cada uma um possível refúgio para Emily ou uma mentira enganosa. Ele dirigiu sem destino, guiado pelo instinto ao invés da razão, até chegar à Liberty Plaza, a faixa de lojas onde Emily frequentemente encontrava amigos. O estacionamento estava vazio, exceto por um Jeep solitário, idêntico em construção e cor ao de Emily. O coração de John bateu forte em sua garganta. Ele se aproximou, o motor em marcha lenta, e olhou pelo para-brisa. O interior estava coberto de branco, assentos intocados, sem pertences pessoais espalhados. Onde estavam os lenços dela, suas sacolas de compras, o chaveiro distintivo pendurado no retrovisor? Ele saiu, as botas afundando na neve, e se aproximou da porta do passageiro. O vento de inverno trouxe um leve aroma de jasmim, o perfume de Emily, mas aqui parecia emprestado, fora de lugar. A mão de John pairou sobre a maçaneta. Então ele se abaixou para examinar as marcas dos pneus. O padrão coincidia com o de seu próprio caminhão, como um eco espelhado. Quem quer que fosse o dono deste Jeep, planejava despistá-lo. Uma pequena mancha carmesim chamou sua atenção perto do para-choque traseiro. Ele se ajoelhou e afastou um monte de neve, uma gota de sangue, fresca e nítida contra o branco. Sua respiração falhou. Emily estava ferida. A verdade obstinada crepitava nas bordas de sua mente. Ele circulou o veículo procurando mais pistas. Sob o carro, um pedaço de tecido rasgado preso ao chassi. Um fio de seda coral, a cor dela, inconfundível. Sua mandíbula se contraiu. Alguém queria que ele encontrasse isso ou alguém foi descuidado.
O ronco distante de pneus o fez girar. Uma van de entrega noturna passou deslizando, o motorista alheio à figura solitária ao lado do Jeep. Naquele momento, John sentiu o mundo encolher para o raio do feixe de sua lanterna e o eco de seu próprio coração. Ele pressionou a palma contra o tecido, a mente disparada. Era uma migalha ou uma armadilha? Ele se endireitou e voltou para o lado do motorista, destrancou a porta e deixou a seda deslizar para o bolso do casaco. A tranca do Jeep engatou com um clique suave. Ele não esperava que fosse tão fácil. Por um momento, considerou vasculhar o porta-luvas, mas a contenção o deteve. Ele precisava se mover, perseguir a certeza antes que a ilusão o engolisse por completo. Deslizando de volta para seu caminhão, John cerrou a mandíbula e exalou lentamente, condensando seus pensamentos dispersos em um único propósito: encontrar Emily, desvendar a mentira e silenciar qualquer sussurro na noite que conspirasse contra ele. Ele engatou a marcha e partiu, os faróis perfurando a escuridão. Cada floco de neve, cada janela vazia, uma pergunta exigindo uma resposta. A primeira luz do amanhecer se infiltrava pelas frestas das persianas, pintando as paredes do quarto em tons de ouro pálido. John Carter acordou com um vazio que pressionava seu peito como uma morsa. A cama ao seu lado estava fria e cuidadosamente arrumada. Emily, sem deixar sequer um traço de lençóis desarrumados. Ele se sentou, o coração batendo no silêncio, e alcançou o celular na mesinha de cabeceira. Sem chamadas perdidas, sem mensagens. Até o papel de parede favorito dela, que ela trocava toda semana, estava congelado na tela de bloqueio, intocado desde a noite passada. Ele tocou o nome dela, direto para a caixa postal. Seu polegar pairou sobre ligar, então recuou. A dúvida piscou, rápida e indesejada, na borda de sua mente. Ele deslizou da cama e caminhou pelo piso de madeira até o espelho do corredor. No vidro prateado, seu reflexo parecia esvaziado, os olhos brilhando com ansiedade. Ele engoliu em seco, se fortalecendo, e guardou no bolso o fio de seda manchado de batom que encontrara na Liberty Plaza. Ainda parecia impossivelmente pesado contra seu casaco. Às 6h30, ele estava em seu caminhão, o motor em marcha lenta. Ele digitou o número de Sarah, a amiga mais próxima de Emily, de memória. A linha tocou 2 vezes antes de uma voz sonolenta responder. John, está tudo bem? Sarah, Emily não chegou à sua casa ontem à noite. Sua voz era baixa, urgente. Houve uma pausa. Ela não chegou. As palavras de Sarah tropeçaram no chiado. Mas isso estava preso sob o limpador de para-brisa. O sangue de John gelou. O quê? Cheguei em casa esta manhã e estava lá. Ele dirigiu 2 quarteirões mais rápido do que era razoável, os pneus derrapando sobre a geada. Quando chegou, Sarah estava esperando ao lado de seu caminhão, segurando um envelope branco fino. Ela o entregou em sua mão, os olhos arregalados. Ele desdobrou o papel com dedos trêmulos. A caligrafia de Emily curvava-se pela página em laços perfeitos. Adeus, John. Não me procure. Sua respiração parou com a finalidade disso. Ele levantou a página mais perto e notou que a palavra adeus fora riscada 2 vezes, cada linha um traço pesado de grafite. Acima, em uma caligrafia diferente, dura e angular, apareceram 3 palavras que enviaram um arrepio por suas veias. Ele sabe a verdade. John olhou para Sarah. A garganta dela se moveu enquanto engolia. Queria saber o que significa. Ele dobrou a nota, guardando-a no bolso da jaqueta ao lado do fio de seda. Lá fora, a neve começou a cair de um céu cinzento, cada floco se dissolvendo no asfalto quente. O mundo parecia menor e mais sinistro agora, reduzido ao espaço entre perguntas e respostas. Obrigado, ele disse baixinho, mas Sarah apenas balançou a cabeça, sua preocupação um eco silencioso no ar matinal. John ligou o caminhão e partiu, os faróis cortando a névoa. Com cada milha, o peso da carta se aprofundava em seus ossos. A despedida de Emily, ou seria uma confissão? Havia destruído o último vestígio de certeza que ele agarrava.
em algum lugar entre os traços que riscaram adeus e o rabisco irregular acima, havia um segredo que alguém queria que ele descobrisse e que outra pessoa temia desesperadamente que ele encontrasse. Enquanto dirigia em direção ao coração da cidade, as ruas sinuosas se abrindo diante dele como veias, John Carter resolveu que seguiria aquele fragmento de papel aonde quer que levasse, por Emily e pela verdade escondida no silêncio que ela deixou para trás. O rugido da cidade ficou para trás enquanto John Carter pressionava o controle contra o pesado portão de ferro. Além dele, um beco estreito levava a um prédio baixo de tijolos vermelhos, cujas janelas estavam escuras, exceto por um único piscar no segundo andar. Nenhum sinal de vida, exceto o zumbido suave de uma luz amarela doentia vazando por uma janela alta. Ele verificou o celular uma última vez. Sem mensagens de Emily, sem resposta de Mark Bennett, apenas o fio de seda e a mancha de batom com sangue para guiá-lo. John desdobrou o casaco e avançou, cada passo engolido por um tapete de neve derretida e lixo esquecido. A entrada era marcada por uma placa de latão desgastada. Agência Bennett. Ele pausou, a respiração visível no estreito feixe de luz. Um estúdio, ele percebeu, em vez de um apartamento. Emily já mencionara um escritório aqui? Ele apertou a maçaneta e empurrou para dentro. Um gemido baixo de metal o saudou enquanto a porta se abria. O saguão era cavernoso, o chão de concreto manchado em anéis escuros. A única mobília era uma cadeira de couro solitária sob um suporte giratório de impressões brilhantes. Ele avançou, o coração batendo, e passou o dedo por uma fotografia. Emily sorria, capturada na luz suave da manhã, tão comum que queimava com familiaridade. Então veio o cheiro, um forte odor metálico que puxava seus sentidos. Ele o seguiu por um corredor estreito. A única lâmpada no teto tremia em seu soquete, lançando sombras tortas que dançavam nos tijolos expostos. Quanto mais ele caminhava, mais pesado o ar ficava, como se estivesse impregnado de segredos. No final do corredor, ele viu uma ampla mancha vermelho escura arqueando pelo azulejo claro. Ele se ajoelhou, traçando sua borda com um dedo trêmulo, fresca, sem tempo para coagular. O pânico piscou em seu peito, mas ele o engoliu. Ele precisava saber. Uma porta estava entreaberta além. A sala era iluminada por uma única luminária de mesa, seu feixe cortando a escuridão. John empurrou a porta mais aberta e entrou com passos medidos. O chão estava cheio de fotografias, dezenas delas, cada uma um retrato diferente de Emily. Em uma, ela ria sob uma cascata de folhas de outono. Em outra, inclinava a cabeça como se ouvisse um segredo. Ele reconheceu o ângulo de seu ombro em uma terceira, o lenço que ela usava naquela noite na Liberty Plaza. Seu pulso trovejou. Ele se abaixou para pegar uma impressão e congelou. No verso estampado em tinta vermelha, estava uma data, 14 de março de 2025, o dia antes de ela dizer que visitaria Sarah. Abaixo disso, em uma caligrafia aracnídea, 3 palavras: pagamento pendente, morte. A respiração de John parou em sua garganta. Uma gota quente de suor deslizou por sua têmpora. Ele girou, meio que esperando ver Mark ou Emily emergir das sombras, mas a sala permaneceu vazia, exceto pela forma irregular de uma tela branca coberta sobre um cavalete. Ele se aproximou com curiosidade cautelosa e levantou a borda da tela. Sob ela, um retrato inacabado de Emily o encarava, olhos arregalados, lábios entreabertos. A semelhança era impressionante. Cada sardinha, cada cacho de seu cabelo renderizado com precisão clínica. Mas algo estava errado. Os olhos pareciam vazios, assombrados. Um clique repentino o fez girar. A porta se fechara atrás dele. Ele avançou puxando a maçaneta, mas ela resistiu. A lâmpada piscou e a sombra pareceu se estender, alcançando-o. Sua mente disparou. Alguém o atraíra até ali? Era tudo uma armadilha? Ele voltou para as impressões espalhadas no chão. Uma imagem chamou sua atenção. O reflexo de Emily em um espelho quebrado. Vários fragmentos mostrando seu rosto em ângulos fraturados. Em cada caco, ela parecia assustada.
Seu peito se apertou. Ele sentiu como se estivesse espiando seus momentos finais. Então, em meio ao caos de fotografias, ele notou pegadas na poeira. Botas de trabalho pesadas, o mesmo padrão que vira nas marcas dos pneus do Jeep. Elas levavam além do cavalete e desapareciam em uma pequena sala adjacente. John respirou fundo e seguiu. A câmara adjacente era ainda mais escura. A única iluminação uma fina fresta de luar por uma janela coberta com tábuas. No centro havia um tripé, sua lente de câmera apontada fixamente para uma bacia de aço polido. A bacia estava vazia, mas o chão ao redor exibia manchas cinza-ferro que brilhavam como pedra molhada. Ele se ajoelhou novamente, os dedos roçando a mancha. Era mais antiga ali, parcialmente seca, mas inconfundivelmente sangue. Um frio pavor apertou seu estômago. Emily estivera ali, naquela sala, e algo terrível acontecera. Um leve arrastar atrás dele fez sua espinha se endireitar. Ele girou, o peito batendo, mas viu apenas uma sombra recuando pelo corredor. O instinto assumiu. Ele correu atrás, esperando vislumbrar seu dono. O corredor se estendia na escuridão, transformando seus passos em ecos. No final, John encontrou a saída. Uma simples porta dos fundos que levava a uma escada de incêndio. Ele a abriu, a grade metálica gelada sob seus dedos, e saiu para o ar noturno. O beco abaixo estava deserto, a única testemunha o zumbido do tráfego distante. Ele pausou na borda da escada, a respiração irregular, a mente cheia de perguntas. Quanto tempo Emily esteve ali? Ela foi mantida contra sua vontade ou veio procurar Mark por conta própria? E quem? Quem montaria esse elaborado palco de horror? A mandíbula de John se fixou com determinação sombria. Ele guardou o fio de seda no bolso, esfregou uma mancha de sangue de seu casaco e olhou para a janela escura. O estúdio permanecia silencioso e ameaçador, um mosaico de fotografias e segredos. Ele desceu a escada de incêndio, cada passo ecoando como um veredito. Abaixo, ele pousou suavemente na neve e voltou para o beco. Seu caminhão aguardava na entrada do portão, os faróis lançando uma pálida promessa de refúgio. Ao deslizar para o assento do motorista, ele olhou mais uma vez para a única janela brilhante do estúdio. O que quer que estivesse por trás daquela porta fechada, ele jurou que descobriria por Emily e pela verdade que gritava no corredor escuro. A sala de guerra improvisada de John Carter era pouco mais que o canto de jantar de sua casa suburbana, transformada na luz pálida de uma única luminária de mesa. Ele baixara as persianas há muito tempo, selando olhos curiosos e a fraca luz de inverno. Agora, o círculo âmbar da lâmpada repousava sobre uma dispersão de fotografias, gráficos médicos e notas amassadas, cada uma um fio no labirinto sinuoso de traição. Ele se inclinou sobre a mesa bagunçada, traçando a borda de uma foto com a ponta do dedo. Era um close da mão esquerda de Emily, pálida e esguia, segurando a barra da blusa. Ele a pegara do chão do estúdio junto com dezenas de outras e a marcara com um pequeno círculo vermelho no verso. Ao lado, havia um envelope de manila selado, resgatado do arquivo de Mark Bennett. Registros de tratamento de Emily, carimbados como confidenciais. Dentro, uma linha para cobertura farmacêutica. Sua respiração parou quando viu a data, o mesmo dia em que Emily desapareceu. John vasculhou a pilha até encontrar a página que procurava. Um formulário de declaração de seguro com a assinatura de Bennett na parte inferior. O título dizia Beneficiário, marcado como Thomas Bennett. Abaixo, em letras destacadas, estava a cláusula que ele temia. Em caso de morte, pagamento ao beneficiário de $1 milhão. Um golpe de martelo bateu em seu peito. Sua mandíbula se contraiu tanto que doía. Ele pressionou a mão contra a têmpora, tentando estabilizar o choque. Todo esse tempo, o motivo de Mark estivera escondido à vista de todos. A vida de Emily segurada, sua morte lucrativa. Era um labirinto de crueldade disfarçado de preocupação. Emily é minha esposa, John murmurou, a voz oca no silêncio. Ele encarou as palavras,
quase como se quisesse torná-las realidade. Ele precisava de mais que provas, precisava de clareza. Ele alcançou uma segunda foto. Emily de pé sob um dossel de galhos nus, olhos baixos, expressão indecifrável. No verso, em marcador, alguém escrevera: "Ele entenderá em breve", sem assinatura. Ele pausou, traçando as letras irregulares. Quem escrevera isso? Emily ou Mark? A pergunta enviou uma nova onda de raiva por suas veias. Ele empurrou a cadeira para trás, derrubando uma pilha de impressões no chão. Elas voaram como pássaros feridos pelo tapete desbotado. John afundou na borda de uma cadeira, puxando o casaco mais apertado em torno dos ombros. Ele fechou os olhos e repassou as últimas horas. O sangue no chão do estúdio, o reflexo do espelho quebrado, a carta de Emily riscada e reescrita. Cada descoberta parecia mais um corredor em um labirinto tortuoso que ameaçava fechá-lo. Ele se forçou a respirar lentamente, a peneirar a turbulência. Na mesa estava a peça final deste quebra-cabeça. As credenciais médicas de Mark, completas com um cartão-chave do escritório. Ele o pegou e o segurou entre o polegar e o indicador, a borda de plástico afiada como uma faca. Ele percebeu agora que nada era aleatório. Cada acidente, cada pista plantada, cada meia-verdade sussurrada tinha um arquiteto. John se levantou e desligou a lâmpada. A escuridão engoliu a sala, exceto pelo leve brilho das luzes da rua através das persianas. Ele reuniu o cartão-chave e o formulário de seguro carimbado e os colocou no bolso interno do casaco, pressionando-os contra o peito. No silêncio, ele tomou sua decisão. O labirinto revelara seu coração, ganância mascarada de amor, um plano calculado para reivindicar a vida como moeda, e ele navegaria por suas profundezas para encontrar Emily e entregar um acerto de contas que nenhum labirinto poderia conter. Ele pausou na porta, a mão na maçaneta, e olhou para a mesa escura. As fotografias e papéis estavam espalhados como migalhas, guiando-o adiante. John Carter inalou profundamente, endireitou os ombros e saiu para a noite, seu caminho agora claro e seu propósito absoluto. A respiração de John Carter formava pequenas nuvens no ar gélido, enquanto ele se aproximava da entrada traseira do estúdio. Vestido com equipamento tático preto, botas de sola macia, um cinto de utilidades repleto de ferramentas e armas, ele sentia o peso de cada decisão tomada desde que Emily desaparecera. O cartão-chave deslizou facilmente no leitor. A porta abriu com um clique, revelando um corredor mal iluminado. Ele avançou como uma sombra, os sentidos aguçados. O leve brilho de uma tela de laptop vazava por baixo de uma porta entreaberta. John se pressionou contra a parede e espiou dentro. Em uma bancada cheia de pincéis e lentes de câmera, o laptop estava aberto, sua janela de bate-papo ativa. Ele se aproximou, examinando as mensagens. Anônimo, ele te contará tudo à meia-noite. Emily, estou com medo, é seguro? Anônimo, só há uma maneira de descobrir, venha sozinha. Um arrepio correu por sua espinha. Meia-noite, a hora marcada. Alguém atraíra Emily ali sob falsos pretextos, mas quem era Anônimo e por que a guiava para o perigo? Ele respirou superficialmente, contando os segundos até o relógio em seu celular marcar 00.01. Então, movimento. Na cadeira giratória diante da bancada, uma figura sentada, iluminada por trás pelo brilho do laptop. Com o coração trovejanado, John entrou na sala. A cadeira girou com um leve ranger. O rosto de Emily emergiu do halo de luz azul, pálido, determinado, os olhos duros como pedra. Na mão direita, ela segurava uma pistola, o cano apontado fixamente para ele. John congelou. O peso da pistola, a tensão constante no braço de Emily, o luar refletindo no metal, tudo parecia irreal. Ele deu meio passo à frente, a voz calma, mas urgente. Emily, o que você está fazendo aqui? Ela não baixou a arma. Seus lábios se abriram, a voz pouco acima de um sussurro. Você mentiu para mim, John. Ele engoliu o nó na garganta. Sua mente disparou. A seda manchada de vermelho, as manchas de sangue, os formulários de seguro. Eu fiz tudo para te encontrar.
disse ele. O dedo dela apertou o gatilho. Você nunca acreditou em mim, ela disse, os olhos brilhando. Você achou que eu te deixei por Sarah, que eu estava com Mark. O coração de John doeu. Ela o interrompeu. Eu precisava que você viesse aqui. Eu precisava que você visse a verdade. O olhar de John passou para o laptop. A última mensagem de anônimo piscava na tela. Sem jogos, ele está escondido nas sombras. Um pavor frio se instalou sobre ele. Quem enviou essas mensagens? A mandíbula de Emily se contraiu. Fui eu. Ela engoliu, a voz falhando. Eu descobri o que ele estava planejando, o seguro, o acidente forjado. Pensei que poderia ser mais esperta que ele, que poderia salvar nós dois. Os olhos dela desviaram para a porta, depois voltaram. Eu precisava de você aqui para decidir o que vem depois. O mundo de John se estreitou. A mulher que ele amava, sozinha em uma armadilha de sua própria criação, o peso da arma entre eles e os marionetistas desconhecidos ainda à solta. Ele levantou as mãos lentamente. Emily, abaixe a arma. Vamos enfrentar isso juntos. Ela hesitou, a pistola vacilando. A luz pálida da meia-noite pressionava ao redor deles. Uma juíza silenciosa de seu acerto de contas. Naquela quietude carregada, John percebeu que o perigo estava longe de terminar e que o verdadeiro veredito seria entregue ao amanhecer. John Carter estava sob o brilho áspero de uma única lâmpada no teto em sua oficina particular. A quietude da madrugada era quebrada apenas pelo zumbido baixo dos tubos fluorescentes. O espaço cavernoso, antes dedicado a plantas e modelos estruturais, transformara-se em um crisol de vingança. Na bancada diante dele havia cabos de aço enrolados, temporizadores personalizados, recuperados de canteiros de obras abandonados, e uma furadeira de precisão que John reservara para reparos urgentes. Naquela noite, ela serviria a um propósito mais sombrio. Ele passou a mão enluvada ao longo de um cabo trançado, sentindo sua tensão fria. As fibras metálicas sussurravam força e contenção, qualidades que ele precisaria para prender seus inimigos. Do outro lado da mesa, um temporizador digital piscava meia-noite, esperando para medir os segundos até que sua provação cuidadosamente construída se desenrolasse. Os pensamentos de John voltaram aos olhos assombrados de Emily na noite anterior, a arma que ela equilibrava entre confiança e medo. Ele engoliu o nó na garganta e lembrou-se de cada traição. A moldura manchada de batom, o chão do estúdio com sangue, a apólice de seguro que colocava um preço na vida dela. Cada memória alimentava sua determinação. Ele pegou o temporizador e o fixou a uma placa de montagem, os dedos movendo-se com precisão deliberada. Faíscas voaram enquanto ele perfurava furos para os parafusos de montagem. O ritmo do metal contra metal, acompanhando o batimento constante de seu coração. Ele colocou a placa de lado e mediu comprimentos de cabo, cortando-os com precisão sincronizada. Um a um, ele os passou por ilhós reforçados soldados em duas placas de aço pesadas. Sua respiração embaçava o ar enquanto ele ajustava o mecanismo. Quando o temporizador chegasse a zero, uma trava se soltaria, fazendo os cabos se fecharem como mandíbulas de ferro. John testou a tensão com a mão enluvada, o suficiente para conter sem causar dano imediato, para prolongar o momento do acerto de contas. Ele assentiu satisfeito. Ao lado, seu celular vibrou contra a bancada. Ele o ignorou, sem distrações. Isso era um ritual de foco, um voto silencioso de que, uma vez que a armadilha fosse acionada, não haveria volta. Ele alcançou uma bobina de fio isolado em seguida e começou a descascar as extremidades, conectando-as à fonte de energia do temporizador. Cada fio clicava no lugar, condutores de eletricidade prontos para alimentar sua justiça. Enquanto trabalhava, John repassava cada interação com Mark Bennett em sua mente. O sorriso polido que escondia ganância, a preocupação casual que mascarava a malevolência. Ele imaginava a expressão presunçosa de Mark se dissolvendo em pânico, a percepção de que se tornara presa. Então, o nome de Emily passou por seus pensamentos. Ele se fortaleceu na memória de seu terror, de seu apelo por misericórdia.
mas a misericórdia se esgotara na esteira da decepção. Um leve passo ecoou atrás dele. John girou, ferramenta na mão, e viu a silhueta de Sarah emoldurada pela porta da oficina. Ela hesitou, os olhos arregalados na luz áspera. "Você está fazendo isso", ela sussurrou. Ele encontrou seu olhar sem vacilar. "Estou terminando isso", ele disse, a voz baixa. "Por Emily." Ela deu um passo para dentro, diminuindo a distância. Suas feições estavam pálidas, divididas entre medo e compreensão. "Não há outro jeito?" A mão de John apertou a furadeira. "Não há." Sarah estendeu a mão, afastando uma mecha de cabelo de sua testa. "Seja cuidadoso", ela disse. "Não se perca." Ele assentiu uma vez, sucinto. A culpa piscou, mas ele a enterrou sob a determinação enquanto voltava para seu dispositivo. O temporizador agora exibia 23:47, 13 minutos até o veredicto da meia-noite. Ele encaixou uma pequena tampa sobre as junções dos fios, selando-as com fita isolante preta. John levantou o mecanismo concluído, as mãos firmes apesar da gravidade do que estava por vir. Ele o pendurou no ombro e coletou uma caixa de ferramentas rolante. No canto escuro da oficina, 2 conjuntos idênticos de contenções brilhavam. Um para Mark, um para Emily, se ela cruzasse seu caminho. Seu peito se apertou com o pensamento, mas ele se forçou a respirar. Antes de sair, ele pausou sob o brilho áspero da lâmpada, examinando a oficina que se tornara sua forja de julgamento. As plantas presas nas paredes, antes mapas de pontes e edifícios, agora pareciam um projeto para retribuição. Ele traçou as linhas com os olhos, imaginando a armadilha montada exatamente onde Mark menos esperaria. O porão decadente sob o escritório, onde as sombras eram mais cegas. John desligou a lâmpada. A escuridão reclamou os cantos, e ele entrou nela, a caixa de ferramentas na mão. O ar noturno estava frio contra seu rosto. Cada respiração, um lembrete das apostas. Enquanto caminhava para seu caminhão, os primeiros flocos de neve começaram a cair, pousando silenciosamente em seus ombros. Uma bênção silenciosa ou um aviso final. Ele não sabia dizer. Ele subiu no assento do motorista, o dispositivo descansando ao seu lado como um aliado silencioso. Suas mãos apertaram o volante, os nós dos dedos brancos. Sob o silêncio da nevada, John Carter sentiu o mundo se estreitar para esse único propósito: entregar seu acerto de contas calculado ao toque da meia-noite e emergir, se apenas como um fragmento do homem que outrora fora. John Carter deslizou pelo saguão silencioso da agência Bennett pouco depois da meia-noite, o eco de seus passos engolido pela penumbra. Ele se movia como um fantasma, cada sentido alerta. O tic-tac abafado de seu relógio de bolso, o zumbido fraco da cidade além das grossas paredes, o pulsar suave do sangue em suas têmporas. Em seus braços repousava o rolo de cabos de aço e o dispositivo carregado com temporizador que ele forjara em sua oficina, um juiz mecânico pronto para entregar sua sentença. Ele se agachou ao lado da entrada principal do escritório, onde desativara o painel de segurança horas antes. Um único fio agora conectava o circuito do alarme, preso com fita isolante. Nenhum grito inesperado o trairia. A respiração de John era lenta, medida, na meia-luz. A mesa de recepção estava deserta, uma fina camada de poeira se acumulando sobre folhetos brilhantes. Ele deixou o dispositivo no chão, posicionando-o para que, quando ativado, os cabos saltassem em um arco letal. John recuou para as sombras e verificou seu relógio. 0:10:02. Mais 10 segundos até a liberação. Ele sentiu um tremor de antecipação. Isso era a culminação de cada suspeita, cada fragmento de evidência, cada fotografia fraturada. Seu peito se apertou, mas ele deixou o temporizador do dispositivo contar regressivamente. Ao toque de 0012, um clique suave partiu o silêncio. Os cabos se lançaram como serpentes de aço, serpenteando pelo chão em direção ao corredor. John conteve um sorriso sombrio. A armadilha estava armada. Ele deslizou mais fundo no corredor, os passos leves contra o linóleo. À frente, o leve brilho de uma lâmpada de corredor
revelou duas figuras emergindo de um escritório lateral. Mark Bennett, o casaco sob medida desabotoado, os olhos arregalados em choque, e Emily, o cabelo despenteado, o rosto pálido, culpa e medo misturando-se em seu olhar. Mark congelou enquanto os cabos se enrolavam em seus tornozelos, puxando-o para fora do equilíbrio. Ele cambaleou para a frente, as mãos instintivamente alcançando os fios, mas Emily avançou para ajudar. Seus movimentos eram frenéticos, uma dança desesperada sob a luz crua do teto. John surgiu, a voz baixa e inflexível. Você nunca deveria ter apostado com a vida dela. A mandíbula de Mark se contraiu. Você não entende. Eu entendo cada cálculo que você fez. John interrompeu, os olhos ardendo. O seguro, o acidente forjado, as cartas que você plantou. Ele se agachou e cortou a fita isolante no painel de alarme com um único golpe, restaurando os fios vermelho e verde. Agora os alarmes gritarão por justiça. A mão de Emily tremia no braço de Mark. John, por favor. Ele se levantou, limpando a neve de seu casaco. Eu dei a você todas as chances de se explicar. Ele ativou a lanterna de seu celular, inundando o corredor com uma luz branca áspera. Armários chacoalhavam na parede oposta. Desconhecido para Mark e Emily, a sala da equipe do estúdio já havia discado para os serviços de emergência quando o circuito foi adulterado. Sirenes abafariam quaisquer gritos adicionais. Mark puxou os cabos, a voz crua. Você vai nos matar. A expressão de John era de aço. Deixarei a lei decidir. Mas você os enfrentará preso por sua própria teia de mentiras. Ele recuou, observando enquanto Mark e Emily afundavam no chão, entrelaçados como marionetes com cordas cortadas. Os olhos de Emily encontraram os dele. Lágrimas brilhavam no brilho forte. John, eu nunca quis. Ele fechou os olhos, a memória da arma dela no estúdio passando diante dele. Você escolheu arriscar tudo, ele murmurou. Agora você responderá por isso. Luzes azuis e vermelhas pulsavam pelas janelas foscas. Sirenes ecoavam pelo quarteirão. Na esteira delas, um silêncio tenso caiu sobre o corredor, quebrado apenas pela respiração difícil de Mark e os soluços abafados de Emily. John avançou e se ajoelhou ao lado deles. Com precisão rápida, ele soltou os cabos dos tornozelos de Mark, mas deixou suas mãos presas. Então, ele libertou Emily, segurando seu cotovelo enquanto ela desabava. Ela olhou para cima, confusão e alívio lutando em seus olhos. Ele a ajudou a se levantar. Os gritos distantes dos policiais se aproximavam. John a guiou para o saguão, mantendo uma mão em suas costas. Mark permaneceu no chão, derrotado e sozinho, os rolos de aço apertando seus ombros como um arreio sombrio. Ao chegarem à saída, as portas da frente se abriram. 2 policiais uniformizados entraram, armas abaixadas por instinto, mas logo apontadas para Mark, depois para John e Emily. Todos fiquem onde estão, um gritou. John levantou as mãos. Sou John Carter, ela é Emily Carter, ele disse, a voz firme. Ele é Mark Bennett, o beneficiário de uma apólice de $1 milhão sobre a vida de Emily. Os policiais trocaram olhares, então se moveram para prender Mark. Outro policial se ajoelhou ao lado de Emily, oferecendo um cobertor. Ela recusou, apoiando-se pesadamente no ombro de John. Lá fora, motores frearam, policiais desembarcaram, holofotes acesos. John ficou na entrada, Emily tremendo ao seu lado, sirenes envolvendo-os em um coro de vento e cores piscantes. Seu peito arfava com adrenalina e arrependimento. Emily sussurrou, John, por que você não me deixou explicar? Ele entrelaçou os dedos nos dela. Você explicou do seu jeito. Sua voz falhou com uma emoção que ele não podia mais negar. Eu só precisava te ver segura. Ela assentiu, lágrimas escapando livremente. Atrás deles, Mark Bennett foi levantado em algemas, os rolos de aço afrouxados, mas seus ecos eternos. John guiou Emily para a calçada coberta de neve. O ar frio mordia seus rostos, um lembrete claro de que o amanhecer viria,
estivessem eles prontos ou não. Ao envolver seu casaco ao redor dela, ele percebeu que o acerto de contas daquela noite fora tanto instrumento quanto absolvição, um julgamento severo que queimara as mentiras e os trouxera de volta um para o outro, marcados, mas intactos. Acima, o primeiro toque pálido do amanhecer roçou o horizonte. Em sua luz frágil, John entendeu que o labirinto da vingança desmoronara, deixando apenas a verdade crua de sua sobrevivência e a promessa de um novo começo nascido das cinzas da traição.